Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Como de costume, às 18h30, estamos aqui cultivando esse espaço de meditação. Boa noite, Bruno, Marilda, todos vocês que estão chegando, Vânia. E hoje, como de costume, nós vamos ter uma breve fala no início do nosso encontro, e no segundo momento nós iremos fazer a nossa meditação e também vamos ter aquele momento de interação, onde vocês fazem perguntas e também fazem comentários. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que foi muito sugerido no nosso DM, também nos comentários, que foi o tema do medo, né? Nós já exploramos aqui algumas vezes o medo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o medo e sobre a ansiedade, pois os dois andam juntos, certo? Então eu gostaria de incentivá-los a continuar sugerindo temas via direct message no nosso perfil, certo? Porque nós estamos anotando todos os temas que vocês estão sugerindo e vamos abordar todos os temas, deixando esse espaço aqui cada vez mais personalizado, né? Dentro das demandas de vocês, dentro do que vocês estão interessados em aprender. Então continuem deixando as suas sugestões de temas para os próximos encontros. Então, dentro do assunto do medo, é importante primeiro nós iniciarmos definindo o que é o medo, segundo a nossa visão, né, da meditação Vipassana. Então, para nós, o medo é uma emoção essencial para a nossa sobrevivência. O medo, ele surge a partir do momento que eu tenho uma vivência desagradável e mantenho aquela memória como um mecanismo de não vivê-la de novo. Então, vamos dizer que quando criança eu fui picado por uma abelha. O medo ele vai funcionar para que da próxima vez que eu veja uma abelha, eu não me exponha àquela abelha de novo. Então é uma emoção muito importante dentro do desenvolvimento da nossa espécie. E é por causa do medo e de outras emoções que nós chegamos aqui enquanto espécie. E a ansiedade é justamente esse antecipar quando que a abelha vai chegar, né? Então tem uma história muito interessante que fala sobre um viajante que estava passeando na floresta e esse viajante, ele ouviu o rugir de um tigre, bem alto. E aí, naquele momento, ele pensou, meu Deus, o tigre está aqui perto de mim, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fugir. Ele saiu correndo, mediante o som daquele tigre, e foi para o pico mais alto. E aí lá de cima ele ficou olhando, procurando o tigre e não viu o tigre. E aí alguns dias se passaram, ele passou pela mesma floresta e ele viu o tigre passando. Ele viu a sombra do tigre passar. E logo ele se desesperou e saiu correndo, né? Até que alguns dias depois, ele estava passando pela mesma floresta e ele viu pegadas do tigre. E aí ele pensou, meu Deus, ele está aqui próximo, ele vai me comer, eu vou morrer. Não deveria passar nessa floresta nunca mais. E aí, muito tempo se passou, ele ficou sem passar naquela floresta por muito tempo, até que um dia ele teve que passar nessa floresta novamente. E no momento que ele passou, só de lembrar do som do tigre, lembrar da visão do tigre, lembrar das patas do tigre no chão, ele já ficou em pânico e saiu correndo, sem nem ter ouvido, sem nem ter visto, sem nem ter encontrado vestígios do tigre. Aquelas emoções vieram à tona, né? Principalmente o medo, e ele entrou em pânico e correu para o monte de novo. Ficou olhando lá de cima e pensou, meu Deus, eu estou com esse medo, sendo que o tigre provavelmente nem existe mais, porque já tínhamos passado muito tempo desde aquela ocasião. Então essa história, ela fala muito sobre a nossa relação com os nossos medos, porque a maioria deles
não é real. Então a mente, ela utiliza os 5 sentidos, utiliza a nossa memória para prevenir que coisas ruins aconteçam a nós. Mas hoje em dia nós estamos criando medos imaginários. Então o tigre ele ainda não apareceu, o tigre nem rugiu sequer, o tigre não deixou rastros ou vestígios de patas, mas nós continuamos com medo do tigre, sem nem saber se ele realmente existe. Então o exercício da meditação, ele consiste realmente em observar essas emoções, principalmente diante do que estamos vivendo agora, com a ameaça da doença e da morte, não é mesmo? Diante desses medos, nós temos que encarar a realidade como ela é e perceber o que de concreto existem nesses medos e até que ponto a minha mente está criando monstros, fantasmas desnecessariamente, certo? E esse discurso não serve para amenizar os nossos medos ou para que nós não fiquemos ansiosos. Muito pelo contrário. Mas nós temos que relembrar que temos que ter medo do que é concreto. Então eu preciso me precaver do contágio das doenças, eu preciso cuidar da minha higiene pessoal para que os outros à minha volta também estejam protegidos. Eu devo fazer o possível para ficar em casa, me cuidando. Porém, não adianta eu ficar me preocupando. Será que eu vou morrer? Será que alguém da minha família vai pegar? Será que daqui a um mês já vai ter acabado? Quando que o meu trabalho vai voltar ao normal? Né, gente? Porque esse tipo de pensamento ele não é hábil, ele não é saudável e não é construtivo. É como se nós cavássemos a nossa própria cova, cada vez que a gente despende energia e tempo se preocupando com o predador que ainda não chegou. Então a ansiedade nada mais é do que isso. É um tipo de sentimento e sensação física que advém do medo, e à medida que nós nos sentimos ansiosos é como se nós estivéssemos sempre tentando antecipar o predador que nunca chegou, ok? E à medida que nós vamos praticando, é possível tirarmos, não é? Desfazermos essas ilusões, porque no fundo são ilusões, coisas que a mente cria, certo? Então cada vez mais nós podemos cultivar o momento presente e cada vez mais nós podemos nos conscientizar dos nossos medos, porque também muitos de nós colocam os medos para baixo do tapete. Não é? Então eu sinto medo, por exemplo, da morte e já penso, não, isso está errado, não deveria estar pensando isso. E aí vamos jogando esses medos para debaixo do tapete. Até que em algum ponto nós iremos passar por esta floresta novamente e pode vir o pânico, o desespero, porque nós não lidamos com aquela emoção. Se o viajante tivesse parado, olhado para o tigre passar, respirado e tomado uma atitude consciente, provavelmente o corpo não teria guardado essas memórias. A mesma coisa com a audição, não é? Não há nada de errado em ele ter fugido, né? Mas, no entanto, nós não precisamos fugir a todo momento. Então é como se o nosso sistema estivesse sempre em movimento de fuga, não é? Durante essa quarentena, tentando fugir desses medos e do que pode nos acontecer. Tem uma pessoa aqui perguntando, tem uma pessoa que diz, você tem medo de morrer? Bom, eu acho que todos nós temos medo de morrer, né? E isso é inclusive também um instinto, né, do ser humano. Dizer que não há medo é uma mentira, quem estiver dizendo isso. Primeiro porque nós não sabemos o que vai acontecer depois. Então, na verdade, o medo não é nem da morte em si, é o medo da dúvida. Segundo, porque pelo que nós enxergamos nos nossos próximos, né, o medo pode trazer algum tipo de desconforto físico. Então é natural você ter medo desse desconforto físico. Porém, a questão não é deixar de sentir medo da morte, não, gente. É entender que ela vai chegar e que é natural. Pode não ser agora, em detrimento dessa pandemia, pode ser daqui a 2 anos, em detrimento de um ataque cardíaco,
ou daqui a 10 anos, em detrimento de uma diabetes, né? Então, os medos, eles podem existir. E com isso, traz uma outra ideia. Nós não temos controle sobre 95% das coisas que acontecem na nossa vida. Então, é uma ilusão nós imaginarmos que existe uma maneira de evitar ou prolongar a nossa vida. Porque nós não podemos fazer isso, certo? Isso é uma ilusão. Então, à medida que eu aceito a realidade de que a morte vai chegar tanto para mim quanto para aqueles que eu gosto, eu começo a ser mais realista, né? E quando esse medo chegar, eu posso pensar, opa, isso vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Assim como a doença e as demais coisas que nos afligem. Elas podem vir a acontecer. O teto aqui da minha casa pode cair agora. Tudo bem que a probabilidade é muito pequena, mas ele pode cair aqui na minha cabeça e eu morrer, né? Então as probabilidades de morrer e de ficar doente são infinitas. É porque a nossa cabeça cria essa ilusão de que nós podemos controlar a nossa vida. E aí quanto mais tentamos controlar, mais sofremos. Há um paradoxo aí. À medida que eu aceito que eu não tenho controle e vivo o momento presente, talvez esses medos se amenizem, porque eu vou estar preocupado com o que está acontecendo hoje. Não vou estar pensando se amanhã, depois, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, porque isso não existe. Está tudo na nossa cabeça. E o passado já foi, certo? Então a história que eu queria deixar aqui hoje para vocês era essa história do viajante. E eu gostaria que cada um pensasse sobre essas ocasiões em suas vidas, em que já enxergamos, ouvimos o tigre, e isso despertou em nós emoções difíceis que provavelmente guardamos até hoje. Os nossos traumas, as nossas fobias, certo? Temos o livre-arbítrio, mas à medida que eu estou antecipando o futuro, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio em detrimento de algo que ainda não aconteceu. Então o único livre-arbítrio que eu tenho é de cultivar o momento presente. Eu não tenho livre-arbítrio ao ponto de modificar o meu futuro, até porque não sabemos o que vai acontecer. Então tem muita gente que usa esse argumento do livre-arbítrio, primeiro, para justificar muita coisa, né? E segundo, para se julgar, se culpar, né? Ah, olha como eu agi. Eu tinha o livre-arbítrio e agi daquela maneira, mas muito não estava no seu controle. Então vamos parar para pensar dentro do seu trabalho. Quantos por cento você acha que você tem controle de modificar alguma coisa? Vamos pensar dentro da sua vida familiar. Quantos por cento você acha que você tem de controle de exercer alguma alteração? Não existe. O nosso livre-arbítrio acontece agora, porque plantando sementes positivas no presente, eu estou, consequentemente, preparando um futuro em que eu vou colher bons frutos. Mas o que a maioria de nós faz, até pautado nesse argumento do livre-arbítrio, é colher frutos do passado, que são sementes ruins, plantar essas sementes ruins no presente, que vão gerar frutos ruins no futuro. Então nós estamos constantemente semeando árvores que não são muito saudáveis. E o nosso livre-arbítrio ele começa de fato a acontecer quando nós cultivamos o momento presente. Porque aí nós paramos de colher as ações que foram negativas e deixamos de plantar ações que vão nos prejudicar no futuro. Então a única maneira de exercer o livre-arbítrio é no aqui e no agora. Se eu ficar exercendo o livre-arbítrio na minha cabeça, pensando sobre o que eu fiz ou o que eu posso fazer, eu sempre vou ser refém do meu passado. Certo? Se permitir vivenciar a consciência da ausência de controle é uma bela aventura, é isso. Mas o que essa situação agora está nos trazendo? Nós estamos sendo forçados a vivenciá-la. Nós não estamos tendo outra opção senão viver o dia a dia, o momento presente. Então a própria vida ela é muito sábia e ela está nos levando enquanto sociedade cada vez mais para esse lugar. De perceber que não adianta guardarmos e estocarmos quilos de comida enquanto vários passam fome, pensando no que pode acontecer no futuro.
Perceber que os nossos recursos estão acabando, porque nós estamos sempre pensando em crescer na cobiça, na ganância, certo? Então é importante, gente, nós cultivarmos o momento presente. E é para isso que existe esse nosso momento aqui, do Momento Mindfulness, para que juntos nós possamos cada vez mais tomar consciência disso, certo? Um último comentário antes da nossa prática. A Marina diz: nem era um tigre, mas apenas um gatinho. E eu perdi uma noite de sono. A meditação me ajudou depois. É isso. E se pararmos para pensar na nossa vida de hoje para trás, quase sempre foi um gatinho, gente. Como já dissemos aqui várias vezes e eu vou repetir, uma frase muito célebre: as piores coisas que eu vivi foram as que eu imaginei. Então vamos buscar cada vez mais encarar esses medos, acolher esses medos e tirá-los dessa posição de poder, porque eles não podem, não devem controlar a nossa vida. Existe a paz, existe o amor, existe a alegria, a felicidade, a serenidade, a caridade, tantos sentimentos bons que nós podemos cultivar, a fé. Então, em detrimento do medo, vamos substituir por coisas boas. Toda vez que vier um pensamento de medo, de ansiedade, eu substituo. Opa, mas nesse momento eu estou em paz. Neste momento eu estou tranquilo. E cabe a mim permanecer assim. Não vamos nos deixar levar. Ok? Então, ao final, eu irei abrir espaço para as perguntas, para os comentários, porque já estamos um pouco adiantados aqui na hora. Então, eu convido a todos para que nos preparemos para a prática da meditação, talvez encontrando um lugar tranquilo, um assento confortável, podendo fechar os olhos ou permanecer com os olhos entreabertos, olhando um ponto fixo no chão. Apoiando as mãos nos joelhos ou uma em cima da outra no colo. Adotando uma postura relaxada, porém alerta e consciente. Elevando a coluna, deixando a coluna ereta, facilitando a respiração. Abrindo o peito, empurrando o abdômen para frente. E sentindo os pés, sentindo as pernas, o quadril em contato com o assento. Sentindo o pescoço, o tronco, a parte de trás do tronco, a parte da frente do tronco, os braços, as mãos e a cabeça. Quem sabe suavizando a face e trazendo um leve sorriso ao rosto. Percebendo o que esse sorriso gera no meu corpo, na minha mente e no meu coração. Tomando uma respiração profunda, soltando o ar devagar pelo nariz. Dando início à nossa prática, percebendo a respiração que entra pelas narinas, preenche os pulmões e chega ao baixo ventre. Buscando cada vez mais o ponto entre um pulmão cheio e um pulmão vazio. E é aí que se dá a respiração natural, sem precisar
encher tanto o pulmão e nem esvaziá-lo tanto, respirando sem esforço. E a cada vez que a mente fugir, perdida no passado, remoendo o passado, ou salivando um futuro que ainda não chegou, retornamos para o foco do que acontece agora, no caso a respiração e as sensações do corpo. Entrando cada vez mais em contato com as sensações sutis do respirar. E talvez percebendo que para além deste corpo e desta respiração, existe um eu que observa. Quem é esse eu que respira? O que me motiva a inspirar? O que me motiva a expirar? Quem é esse eu que respira? E talvez à medida que refletimos sobre essa pergunta surjam pensamentos ou emoções, nós podemos deixar que eles venham e passem à medida que respiramos. Quem é este eu que respira? E quem sabe agora nós possamos fazer uma breve investigação acerca dos nossos medos, trazendo à minha mente agora o meu maior medo, o que eu mais temo agora, o que me traz aquele frio na barriga, palpitação no coração, permitindo que este medo se apresente, talvez através de uma imagem ou imagens em nossa tela mental, ou através de pensamentos, convidando esse medo a vir e se apresentar agora. E à medida que encaramos este nosso medo, podemos perceber que a respiração continua ocorrendo naturalmente. Então, a cada vez que eu sentir que a minha mente se agita demais encarando este medo, eu posso retornar para a observação da respiração. E perante esse medo, talvez cada um possa se perguntar: quem é esse eu que sente medo? Qual aspecto do meu ser teme essa situação? E talvez venham memórias, imagens do passado ou do futuro. Vamos acolhê-las, percebendo o que tememos. E caso outros medos se apresentem, também podemos acolhê-los, investigá-los e permitir que passem. Quem é esse eu que sente medo?
E neste momento eu vou dar um espaço de silêncio para que cada um permita que os seus medos venham à tona. E caso nada surja, eu posso apenas imaginar como seria sentir medo. Medo de quê? Medo de quem? E à medida que vamos identificando esses medos, talvez nós possamos nos perguntar de onde eles surgiram. Talvez alguma experiência na infância ou na juventude. Talvez eu tenha aprendido a sentir esse medo. Por exemplo, se a minha mãe tinha muito medo de cobras e sempre me disse para ficar longe de cobras, provavelmente eu cresça uma pessoa que tem pavor de cobra. E assim acontece com muitos outros medos. Aprendemos a temer, muitas vezes sem necessidade. Quais são os seus medos agora? E percebendo o que de fato, o que de concreto nós podemos fazer em relação a esses medos e o que de abstrato a minha mente cria buscando fugir disso. Vamos identificar o que está ao meu alcance para ser feito e identificar também os agregados ou aquilo que eu agreguei a esse medo como uma maneira de tentar controlá-lo ou evitá-lo. E à medida que eu percebo que eu não estou controlando, mais eu sofro. E é por isso que é importante percebermos de maneira realista o que está ao meu alcance para ser feito em relação a estes medos. Talvez eu perceba que às vezes a solução é não fazer nada. Ou talvez a solução seja cuidar de mim mesmo. Percebendo que quanto mais tentamos controlar o mundo externo, mais nos negligenciamos e cabe a nós tomar um papel ativo perante os nossos medos, substituindo a emoção do medo pela coragem, acreditando em mim, acreditando no que eu tenho feito e percebendo que eu tenho forças para enfrentar qualquer medo, seja ele o medo da morte ou o medo da doença. À medida que eu cuido de mim, me prevenindo, fazendo o que de fato está ao meu alcance, talvez eu deixe de me preocupar tanto e talvez eu deixe de estar frequentemente alerta, em modo de fuga. Sentindo gratidão por estes medos que carregamos até aqui e que nos fizeram crescer enquanto pessoas, porém nos desapegando daqueles medos que não são mais necessários, permitindo que eles passem, pois muitas vezes nós também nos acostumamos a sentir medo e isso se torna um padrão em nossas vidas. Passamos a nos expor de propósito inconscientemente a situações que nos trazem medo.
porque aprendemos a ser pessoas temerosas. E cabe a nós quebrar esse padrão por meio do momento presente. E talvez seja agradável agora fazer algum ajuste no corpo, percebendo se a coluna continua ereta, se o peito continua aberto, se for necessário, podendo alterar a sua postura. Agradecendo a essa breve investigação e retomando a nossa atenção apenas para a respiração, não mais focando nos pensamentos e emoções, apenas na sensação de respirar. Inspirando serenidade e expirando ansiedade. Inspirando coragem e expirando medo. Inspirando amor e expirando a culpa. Inspirando a calma e expirando a raiva. Talvez repetindo mentalmente para mim mesmo que eu esteja em paz, que eu esteja livre do medo, aproveitando a vida hoje do jeito que ela é. Que eu conheça as causas da felicidade e que eu esteja sadio, livre de todo sofrimento, para conhecer a força do amor e da bondade. Estendendo estes votos de bem-aventurança a todos os seres humanos que se encontram em hospitais, que se encontram em cárcere, que passam fome ou que não têm uma família, os idosos, as crianças em abrigos, as pessoas em situação de guerra, os médicos que trabalham tanto neste momento, assim como vários outros profissionais. Que todos estejam em paz, que todos estejam livres do medo e da ansiedade, que todos conheçam as causas da felicidade, estando sadios, livres de todo e qualquer sofrimento. Que todos em cárcere, em prisões, em hospitais, em guerra, em fome, possam neste momento, através de nossa intenção meditando juntos, conhecer, mesmo que por um milésimo de segundo, o amor e a bondade. Que o esforço da nossa prática chegue até essas pessoas. E que todos nós possamos viver juntos em harmonia, aproveitando a graça desse imenso universo que nos cerca. Tomando 3 respirações profundas, enchendo o ar e soltando o ar bem devagar. Abrindo os olhos, mexendo as extremidades dos pés e das mãos. E quem sabe se alongando, se espreguiçando.
Então eu gostaria, nesse momento, de abrir o espaço, como de costume, para que nós possamos interagir. E eu quero muito saber como foi essa prática, o que perceberam, dúvidas. Esse eu diria que é o momento mais rico do nosso encontro, pois é onde nós podemos fazer essa troca. E lembrando também que vocês podem me seguir no Instagram, @mindfulmarcos, para que nós também estejamos conectados dessa forma. Eu estou aberto a tirar as dúvidas de vocês, a nos comunicarmos, ok? Então, como foi, gente? Encarar os medos, o que se passou no corpo à medida que nós acolhíamos os medos, se conseguiram investigar um pouco os seus medos ou se foi muito difícil, como foi essa prática? E lembrando também que vocês deixem as suas sugestões de temas para as próximas lives, ok? A gente agradece. Cheguei à conclusão que a maioria dos meus medos vem das mídias. Ótima conclusão, Marilda. Foi a Marilda? Foi Marilda. Marilda, eu já falei previamente sobre a questão da limpeza, né, da higiene dos sentidos. Então eu gostaria de reiterar aqui a importância de nós diminuirmos, né, o nosso acesso a essas informações, porque a mídia, querendo ou não, ela foi construída para nos informar, mas hoje em dia a maioria das informações que nos chegam visam o lucro dessas grandes empresas de mídia, então naturalmente eles lucram com o nosso medo. Eu nunca vi um jornal ou um noticiário do começo ao fim só notícia boa. Olha, não chega nem a 50%, né? Se você parar para olhar um noticiário, é 98% tragédia e medo e 2% caridade, uma coisa ali, uma coisa ali. Mas então nós temos que cair na real, essa é a verdade, né? Sobre o mal que essas mídias nos fazem. A respiração na meditação é só nasal ou inspira pelo nariz e solta pela boca? Vera, a nossa respiração aqui é só nasal, para que você não tenha que ficar se preocupando em respirar pelo nariz e soltar pela boca, né? Mas em algum momento que você estiver muito tensa ou a mente estiver muito agitada, talvez seja bom respirar algumas vezes pelo nariz e soltar pela boca, aliviando a tensão, ok? Mas a ideia é que a gente respire naturalmente, a não ser que o nariz esteja entupido. Aí eu posso respirar pela boca. O que fazer para colocar o medo para longe? Então, essa pergunta é muito boa. Nós nunca devemos tentar colocar o medo para longe, Mari, porque à medida que eu tento afastar, maior ele fica, né? Então é um outro paradoxo aí na nossa vida. É como eu costumo dar o exemplo da medusa, né? Você corta um cabelo, nascem dois. Ou uma árvore, né? Você poda um galho, nascem dois. Então a solução é cortar a árvore pela raiz, por meio do cultivo do momento presente. Porque se eu ficar sempre tentando afastar medo da doença, medo da morte, medo disso, sai daqui, eu tenho que sentir coisas boas. Em algum momento eles irão voltar. E talvez com muito mais força. Por isso que muita gente tem ataque de pânico sem saber o motivo. Tem algumas pessoas que têm surtos, sem saber o motivo. Talvez são essas memórias que nós jogamos para longe. Então o segredo está realmente em perceber que sentir medo é natural. E aí eu acolho o medo, sento com ele e investigo, como nós fizemos hoje. O que desse medo é real? O que desse medo é abstrato? E eu permaneço apenas com o real. O que eu posso fazer então em relação ao que é real, certo? E à medida que eu vou fazendo isso, o medo se torna meu amigo, né? Como diz o poema da Casa de Hóspede. O ser humano é como uma casa de hóspede, a cada dia uma nova chegada. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varre a sua casa. Entretenha todos os seus hóspedes, porque eles podem estar te limpando para uma nova alegria, para um novo prazer. Então esse poema é de Rumi e ele fala justamente para nós recebermos e entretermos a nossa fúria, a nossa indignação, a nossa culpa, o nosso medo, porque à medida que a gente faz isso, a gente está
se tornando amigos dessas emoções que fazem parte de nós e sempre irão fazer. Tema perdão, ótimo tema, vamos anotar. Grato pela prática, Bruno, parabéns pela sua dedicação, continue aí na sua dedicação diária. Os medos sempre são de traumas e coisas vividas? Não, como eu falei até na meditação, os medos eles podem ser aprendidos também. Então, algo que os nossos pais sempre nos falaram e a gente tomou aquilo como algo real, ou até mesmo o que a mídia nos fala e a gente ainda não viveu e sente medo daquilo. Então, os medos, eles podem ser aprendidos ou eles podem ser experienciados através da experiência indireta. Não necessariamente eu tenho que ter visto uma cobra para sentir medo dela, certo? Já os traumas, eles costumam ser de coisas vividas, certo? Mas aí, dentro desse tema dos traumas, é algo um pouco mais profundo que requer mais tempo para nós explorarmos. Mas eu acho que é um bom tema para as próximas lives, traumas. Identificação de medos pela reação do corpo. Esse é o segredo, Marina. É observar o que desperta no meu corpo, porque a memória celular ela vai trazer à tona a origem dessas emoções. Então é muito importante, à medida que eu sinto, por exemplo, um frio da barriga, eu perceber de fato esse frio na barriga, porque aí talvez comecem a surgir as origens dele. Então a sensação é a nossa grande aliada na investigação. Cláudia ficou mais na observação. Rosângela, essa prática foi voltada para mim. Quanto mais tentar controlar o mundo exterior, mais se negligencia. É isso. Mais se negligencia a si mesmo, gente. Então é por isso que a gente tem que voltar para dentro, voltar para dentro, voltar para dentro. Ok? E à medida que a gente se muda, é algo muito piegas, muito clichê, né? Ainda mais hoje em dia, que esse tema está muito em alta, mas à medida que a gente se muda e se aceita e se cuida, o mundo muda também. É uma verdade isso, certo? Porque o problema está no observador e não no objeto. Então isso é algo que eu gostaria muito que vocês lembrassem hoje, a partir de hoje. O problema está sempre no observador e não no objeto. O objeto quase sempre permanece lá, mudando, impermanente. Mas o observador é que vai determinar a relação, né, que se dá aí. Tema perdão, ansiedade, ok. Aquela dor da saudade, ótimo tema, saudade. Gente, ótimos essas sugestões. Ótimo. Sentimentos anestesiados. O nome do poema é A Casa de Hóspedes, de Rumi. R-U-M-I, A Casa de Hóspedes, ok? Eu indico também que vocês procurem nesse momento, compartilhem com os amigos, porque é um poema muito rico, certo? Então várias pessoas aqui compartilhando a gratidão, adorou a meditação, que bom, gente. Então convidem os amigos, convidem os familiares, ok? Todos os dias nós estamos aqui às 18h30. E vamos anotar todos os temas aí, já estão sendo anotados pela nossa equipe, pela nossa produção. E são muitos temas, mas nós teremos também muito tempo para abordá-los. Então, se o seu tema não for abordado amanhã ou depois, não tem problema. Ó, relações líquidas do Bauman, né? Ótimo. Sugestão ótima. Questão de negligenciar a si mesmo, a tentativa de controlar o externo. Ótimo, Arthur. Certo. Então, gente, esse foi o nosso encontro de hoje, certo? E continuem pensando sobre sugestões de temas, podem nos enviar lá no DM, no Instagram, e nós iremos abordar todos os temas. Eu estou gostando muito das sugestões de vocês e estou entusiasmado por poder falar sobre esses temas, pesquisar, preparar as falas para vocês. Então, eu aguardo vocês aqui amanhã às 18h30, ok? Muito obrigado pela presença de todos e continuem meditando, continuem investigando seus medos, certo? E nós estamos aqui para ajudá-los, para tirar as suas dúvidas, certo? Então, uma boa noite a todos, descansem, se cuidem, cuidem daqueles que vocês gostam e vamos seguir em frente, ok? Coragem, fé, porque só depende de cada um de nós. Até logo, queridos.